Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Recapitulando o que nós vimos até aqui, essas cartas às 7 igrejas são cartas a 7 tipos de testemunho da igreja no mundo ao longo das eras. Elas, obviamente, foram também igrejas no sentido não denominacional, não é? Mas de assembleias locais, nessas localidades que são citadas aqui. Mas Deus nos deixou, o Espírito Santo nos deixou também essas cartas, e hoje nós podemos entender isso. Talvez no começo os primeiros cristãos não entendessem, porque hoje nós podemos entender porque elas representam muito graficamente 7 períodos do testemunho de Deus na Terra, do testemunho cristão na Terra. Éfeso representando a primeira época, logo após a morte dos apóstolos, quando eles tiveram que lidar com aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram mentirosos. Mas o Senhor ainda andava no meio dos castiçais, no versículo 2, mostrando a sua presença e o seu controle, porque ele tinha na sua destra 7 estrelas. Ele tinha controle sobre tudo o que acontecia ali naquele testemunho. Mas logo em seguida nós vemos Esmirna, que o Senhor se apresenta como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Por quê? Porque é justamente o período seguinte, quando a perseguição aos cristãos foi mais cruenta, foi mais feroz, quando muitos foram mortos, muitos foram martirizados, tanto por judeus, como também pelo Império Romano, que caçava os cristãos para transformá-los em escravos, as mulheres para transformá-las em prostitutas nos prostíbulos romanos, e o Senhor dá a eles a sua designação aqui, é que ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, ou seja, para que eles não perdessem a esperança, porque realmente o Senhor tinha passado por tudo aquilo. Ele morreu e ele ressuscitou. Agora, a terceira carta, ela já representa uma outra época, que é a época quando a perseguição cessou, e aí veio um outro tipo de perigo, porque num momento Satanás se apresenta como o leão que ruge, o leão que quer destruir, mas no outro momento Satanás se apresenta como anjo de luz, aquele que parece ser de Deus. E aqui eles estão agora, no versículo, o Senhor se apresenta agora para eles como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, no versículo 12 de Apocalipse 2. Ele tem a espada, o que significa isso? Lá em Hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, de 2 gumes, que é apta a discernir todos os propósitos do coração. E interessante que nessa época aqui, cessou a perseguição, mas ao mesmo tempo Constantino, o imperador romano, ele deve ter professado a fé cristã, nós não sabemos se ele se converteu ou não, mas de qualquer maneira ele obrigou todo mundo a se batizar dentro do Império Romano. Então a fé cristã passou de perseguida a perseguidora, porque daí ela teve um lugar no governo. Aí os cristãos começaram a ter opinião dentro do Império Romano, começaram a ser respeitados. Foi aqui também que começaram a ser construídos os primeiros templos, porque os próprios pagãos questionavam que tipo de religião é essa que não tem templo. Então eles construíam templos também. Começou a ficar muito parecido com aquilo, com a religião do mundo. E não só isso, mas aqui ele fala que havia Antipas, que é uma fiel testemunha, obviamente um mártir. Ele foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós sabemos que a habitação de Satanás é o mundo. Satanás é o príncipe desse mundo. Então, quando a igreja, como um testemunho, casou-se com o mundo, ela passou a habitar onde Satanás habita. Quando ela deu os braços, né, andou de braços dados com o imperador romano e começou então a ter influência na política, nos negócios desse mundo, ela estava habitando no lugar que Satanás habita.
E essa característica nós vemos hoje também, isso continua até os nossos tempos. Agora, uma outra coisa também que é bom lembrar aqui, é que o Senhor fala no versículo 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Isso aqui é importante a gente entender. E não negaste a minha fé. O que é isso? Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Historicamente, é nessa época que começaram a surgir hereges tentando contestar a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo como Deus e homem. Foi aqui que surgiram algumas das correntes que até hoje existem, e algumas até se dizem cristãs, que negam a divindade de Cristo. E elas foram repelidas pelos cristãos dessa época. Não negasse a minha fé, retens o meu nome e não negasse a minha fé, ainda que morando onde está o trono de Satanás. Essa é a época daqueles primeiros concílios, quando os cristãos decidiram determinar exatamente o que era e o que não era a fé cristã, porque muitas más doutrinas e muitas heresias estavam se introduzindo entre os cristãos. E outra coisa que tem aqui, uma outra característica, essa agora negativa, não é? Ele fala no versículo 14, umas poucas coisas tenho contra ti. E a gente percebe que hoje o Senhor não poderia falar que tem poucas coisas contra o testemunho cristão na terra. Tem muitas coisas. Se lá em Éfeso, na primeira carta, o Senhor andava no meio dos 7 castiçais de ouro, na última, que é Laodiceia, o Senhor está fora, porque ele fala, estou à porta e bato. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então a degradação, a decadência foi grande. Aqui nós estamos no meio caminho dessa decadência, mas o Senhor ainda tem poucas coisas contra Pérgamo. Uma delas, ele fala que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão representa várias coisas. Primeiro, ele era um falso profeta. Ele era um profeta pagão que foi contratado para amaldiçoar Israel, e Deus entrou no meio da conversa e se apresentou a Balaão para susto de Balaão, né? Porque ele nunca tinha contato com Deus ou recebia oráculos de Deus. Mas Deus interferiu ali e disse para Balaão não seguir com os que o contratavam, o príncipe, o rei que o contratava para amaldiçoar Israel, mas que não fosse com eles. Mas Balaão insiste. Numa segunda vez que eles vêm convidar Balaão, o Senhor fala, vai com eles. E Balaão vai, só que lá ele não consegue amaldiçoar, ele só consegue abençoar Israel, para desespero do rei que o contratou. E mais tarde nós vemos que Balaão confessa a sua própria perdição, quando na sua profecia ele fala do cetro que se levantaria de Jacó, e esse é Cristo, e ele fala, vê-lo-ei, mas não de perto. Não de perto, ou seja, o destino dele não seria estar perto de Cristo, ele estaria perdido. E depois dessa derrocada dele na tentativa de profetizar contra os filhos de Israel, e Deus não permitiu isso, ele segue um outro caminho então, que é minar moralmente Israel, ensinando os filhos de Israel a tomarem esposas dentre os pagãos, para que assim eles se prostituíssem e acabassem adorando deuses pagãos. E Balaão tem muito a ver também com hoje o testemunho da cristandade na terra, porque essa característica de Balaão fazer a sua própria vontade é uma das características da cristandade hoje. Porque quando ele consulta o Senhor, quando ele consulta realmente o Deus e a sua palavra, e Deus fala para ele, não vá com os eu não lembro o nome do povo agora, talvez pudéssemos até ler live, é Números capítulo 23, se não me engano. Capítulo 23, eu acho que é antes, é no capítulo 22. Balaque contrata a Balaão
No versículo 9, e veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Aí aqueles homens voltam a Balaque, no versículo 15. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te, que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres, vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer conforme coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaque de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então essa característica dele perguntar ao Senhor, primeiro, e o Senhor falar não, e ele, quando vem mais príncipes, mais honrados, e obviamente com mais presentes e mais honrarias, ele fala, peraí que eu vou perguntar de novo para o Senhor, vamos ver agora o que ele fala. Aí o Senhor fala, vai com eles. Essa característica hoje é uma característica nossa, né? De muitas vezes nós sabermos qual é a vontade do Senhor expressa na sua palavra e às vezes insistimos. Mas, Senhor, no meu caso não é diferente o meu caso. Aí o Senhor fala, então vai para você ver o que é bom. E a gente vai e quebra a cara. E assim aconteceu com a cristandade também. Tinha a palavra de Deus muito clara, porém insistia em fazer a própria vontade. E isso não foi para a bênção. E essa é uma das características de Balaão. Outra característica de Balaão que se impregnou na cristandade é o profeta contratado. Porque ele foi contratado para profetizar contra Israel, o que ele não consegue depois, pela intervenção de Deus. Mas hoje é uma característica dentro da cristandade, pessoas contratadas para pregar. Não só para pregar, mas para dar testemunhos. Não sei se todos sabem aqui que existem profissionais de testemunho. O sujeito era um bandido, um traficante, foi preso, se converteu, saiu da cadeia e tal. Aí ele começa a percorrer as diversas denominações, cobrando um cachê para dar um testemunho da conversão dele. E cobram bem caro para fazer isso. E as denominações pagam porque elas querem novidade, né? Elas têm que trazer alguma coisa nova para entreter as pessoas. E essa é a característica também do lugar onde está o trono de Satanás, que é o mundo. O mundo, ele tem que entreter as pessoas. Nós sabemos disso. Todo dia tem um entretenimento novo. Todo dia tem alguma novidade, alguma música nova, alguma dança nova, algum filme novo, algum livro novo. Todo dia tem que ter alguma coisa nova para a gente ficar entretido. E assim é a vida nesse mundo. E a cristandade acabou adotando o mesmo costume do mundo. Ou seja, o pessoal não se contenta mais com Cristo só. Então vamos inventar alguma coisa. Os jovens estão indo na balada, então vamos trazer a balada para cá. Vamos trazer a banda para cá, o show para cá, as luzes, a pirotecnia, para os jovens ficarem na igreja. Né? Esse é o argumento que existe. Os jovens estão indo, faltando à igreja, aos cultos, para irem na luta livre, assistir luta. Vamos trazer a luta, então, para dentro da igreja, como algumas denominações já fazem, de colocar um ringue no meio e ter luta entre dois membros lá da denominação e arruma alguns versículos para justificar isso. Depois o pastor vai lá e prega, fala que aquilo representa a nossa luta contra as potestades celestiais, etc. Aí justifica de alguma forma. Então é desfile de moda, é banda de rock,
testemunhos de pessoas que fizeram coisas escabrosas, né? O crente não pode assistir filme pornográfico. Vamos trazer a prostituta convertida, porque ela vai dar um testemunho de como era a vida dela em detalhes para a audiência dentro da igreja, então. E é realmente isso que acontece. A gente fica, às vezes, assombrado, mas é isso o que acontece. É trazer o mundo para dentro da cristandade, com o argumento de que se não fizer isso, as pessoas vão para o mundo. Mas espera aí. É trazer o mar para dentro do navio. Né? O navio vai afundar. Não tem outro resultado para isso. E essa é uma das características, então, desse lugar onde está o trono de Satanás, é a influência que ele exerce na cristandade, e também da prática de Balaque, e a influência que também, de Balaão, não é? E a influência que ele também exerce hoje na cristandade. E começou nesse período aqui, quando também a doutrina dos nicolaítas, já havia alguns que seguiam essa doutrina dos nicolaítas. Agora, uma coisinha aqui que também é importante a gente entender, que mesmo em meio a toda essa corrupção, a toda essa decadência, ainda há vencedores. Existem os vencedores, que ele vai se dirigir a eles aqui, no versículo 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O que é o maná escondido? É Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu. Lá no Israel do Antigo Testamento, esse pão, esse maná, descia do céu, e quando acordavam de manhã os israelitas, ele estava depositado sobre o orvalho. Sobre o orvalho, não tinha contato com a terra, mas ele estava depositado sobre o orvalho, eles colhiam esse maná, e eles se alimentaram durante 40 anos desse maná, que era uma figura de Cristo, o pão que veio do céu. Mas nesse momento aqui, nós começamos a ver que esse maná já não é para todos. Esse maná é para os vencedores aqui. O que vencer, darei a comer do maná escondido. É o desfrutar íntimo de Cristo. É aquele desfrutar de Cristo que nós podemos ter como algo pessoal, como algo que outros não desfrutam, porque está escondido aos olhos dos outros. Esse prazer da comunhão com Cristo, que só podem ter, obviamente, aqueles que têm comunhão com Ele e que se contentam com a comunhão com Ele e não com outras coisas. Essa pedra branca nos fala da individualidade, que nós jamais perderemos, e um novo nome escrito também nos fala da identidade, a qual também nós jamais perderemos. Muitas doutrinas, principalmente religiões orientais, elas dizem que quando a pessoa morre, depois que reencarna 1 milhão de vezes, ela vai virar como se fosse uma massa misturada com todo mundo, então vai ser simplesmente alguma coisa cósmica lá, sem muita identidade. Mas o cristianismo é uma coisa muito clara. O que nós somos hoje, nós seremos eternamente. Cada um tem a sua identidade, tem o seu nome diante de Deus, é reconhecido pessoalmente por Cristo. Quando nós vamos num evento que tem alguma autoridade famosa, um artista famoso, alguém famoso, que surpresa seria se de repente aquela pessoa saísse lá do lugar onde está lá com o seu segurança e tudo viesse à nossa direção, estendesse para nós e falasse: Mário, você por aqui? Eu ficaria honrado com isso, não é? Porque, puxa, ele me conhece? Quem é esse? Como é que ele sabe meu nome? E essa é a relação que Cristo tem com cada pessoa individualmente, com cada crente individualmente. Ele conhece o nome, ele conhece a individualidade de cada um, ele reconhece as características individuais de cada um. Tanto é que no Monte da Transfiguração, Moisés era Moisés ainda, e Elias era Elias ainda. Eles não eram mais alguma coisa que ninguém podia reconhecer, mas eles eram as pessoas que eles foram aqui na Terra, claro, mas ali glorificados, transfigurados, não é? E essa é a relação que nós temos com Cristo. E é uma relação íntima também, porque quando fala do novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso nos fala da intimidade que nós vamos ter com o Senhor, que nós já temos com o Senhor, e nós vamos ter eternamente. Cada um relacionamento íntimo com o Senhor, que ninguém mais tem.
é único de cada um. É como uma impressão digital de cada crente em Cristo. Nós temos que lembrar sempre que nós estamos falando aqui da igreja professa. Então, essas 7 igrejas, embora elas existiram, já foi ensinado isso, como igrejas locais, né? Mas elas representam a história da igreja no mundo. Então, nós temos uma sequência, né? Uma ordem na sequência dessas manifestações da igreja em cada época, e nós começamos com Éfeso, Esmirna e agora Pérgamo, e depois nós temos Tiatira. Então há um progresso, por assim dizer, negativo, né, no testemunho, um progresso que vai caindo, depois o Senhor faz um avivamento disso, o Espírito Santo faz um avivamento disso em Filadélfia, e depois, enfim, a queda total em Laodiceia. Mas a ordem é interessante, porque em Pérgamo não é que a igreja domina dentro do mundo. Em Pérgamo é o contrário. Esse imperador Constantino, ele introduziu o mundo dentro da igreja. Isso como foi? Ele constituiu, né, dentro da igreja os seus próprios dominadores, os seus próprios governadores ali dentro da igreja. Então, atribuiu-se a autoridade civil dentro da igreja. Isso é uma coisa, foi um golpe, né, uma armadilha muito bem dada que Satanás fez, porque a perseguição de Esmirna aproximou os cristãos de Cristo. Eles estavam ligados, dependentes inteiramente de Cristo. Então, por assim dizer, a igreja estava bem. Mas ele, introduzindo o mundo dentro da igreja, aí ele conseguia corromper aquilo que estava na igreja. E isso é eu vou repetir, é uma profissão cristã. Aqui já existiam verdadeiros e existiam falsos cristãos. E agora, em Pérgamo, com essa característica da autoridade civil ser colocada dentro da igreja para decidir coisas da igreja. Então, essas características de Balaão, que nosso irmão explicou, e dos nicolaítas também, essa autoridade, né, esse clero estabelecido dentro da igreja, um clero não levantado por Cristo. Logicamente, os apóstolos tinham ido, já se tinham ido, e não havia mais instituição dentro da igreja de bispos, de anciãos, de diáconos, porque os apóstolos, somente eles podiam fazer isso. Quando eles morreram, ninguém mais estava. Não há sucessão apostólica para que se continuasse a estabelecer bispos e presbíteros e tudo mais. Mas o mundo, né, e Satanás fez isso, colocou dentro da igreja a autoridade civil. Foi isso que aconteceu aqui nessa época da igreja. E a sequência disso foi Tiatira. Em Tiatira foi o contrário. Tiatira pegou a igreja e colocou no mundo. O Papa fez isso, ele pegou a igreja e colocou a igreja no mundo. Como? Tendo autoridades que já estavam dentro da igreja para dominar no mundo. Aí que nós vemos tudo o que aconteceu, né, nessa época tão sombria, na Idade Média, né, e tudo que decorreu dessa falsidade que começou com Pérgamo, introduzindo dentro da igreja uma autoridade civil, depois a autoridade religiosa sendo colocada no mundo para dominar o mundo, que foi o que nós assistimos, né, aí na história da igreja, no tempo de tempo de Inquisição e tudo mais, que a própria igreja dominavam os reis, queriam dominar o mundo inteiro, e
por assim dizer, grande parte foi realmente dominada pela, o quê? Igreja, que é Tiatira. E nós vemos que quando Constantino fez isso, colocou o mundo dentro da igreja, ele convenceu, né, aos poucos, foi introduzindo essa ideia, né, de mistura de mundo e igreja. É o que nós vemos em Balaão. Né? Comer dos sacrifícios, o que ele fala? Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Comer dos sacrifícios da idolatria, isso é comunhão. Sempre que falam em comer, é comunhão. Eles começaram a ter comunhão com os que tinham seus deuses pagãos. Eles caíram, né, nessa grande armadilha, que como o povo de Israel, e o irmão explicou, o povo de Israel caiu nessa armadilha. Eles se prostituíram. Como eles não conseguiam fazer de uma forma, eles falaram, vamos mudar de tática. E atraíram, né, pela carne os israelitas para se prostituírem e, enfim, terem comunhão, não só com o mundo daí, mas comunhão com Satanás. Por quê? Porque a idolatria, né, quem está por trás de um ídolo é o diabo. Então, a prostituição não só moral, física, mas também espiritual. Eles caíram realmente nesse grande erro de ter comunhão com o mundo e com os ídolos, e desse sistema resultou Tiatira, que daí nós vemos um estado, uma calamidade que até hoje, né, nós admiramos ver idolatria e todo tipo de imoralidade sem ser julgado e tudo mais. E o que é interessante é que nós temos 7 igrejas, e 3 delas, que nós lemos até aqui, até a Pérgamo, 3 delas, elas cessaram, por assim dizer. Nós não temos representante delas nos nossos dias. Nós temos o princípio moral estabelecido por elas, mas não elas em si. Ao passo que de Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, nós temos representantes. Hoje, e é por isso até que muda, né, o que tem ouvidos para ouvir, ouça, até Pérgamo ele vem antes da promessa. E depois, de Tiatira em diante, muda. As 4 igrejas seguintes, ela tem uma mudança. Por quê? Essa promessa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ela vem depois da promessa. Isso são coisas, características que nos mostram que essas igrejas, os representantes dessas igrejas, estão convivendo até a vinda do Senhor. Por isso que nós temos hoje, nós temos em Tiatira, que representa o catolicismo romano, né? E nós temos em Sardo, que representa o protestantismo, Laodiceia, Filadélfia, os que se apartaram, saíram de toda essa corrupção e passaram a reunir somente ao nome do Senhor. E depois nós temos Laodiceia, que é exatamente o momento que nós estamos passando da igreja hoje. A fase da igreja hoje, a profissão da igreja hoje é Laodiceia. Então, essas 4 igrejas, elas vivem juntas até a vinda do Senhor. Agora, quando se fala aqui em juízos e tirar o castiçal e tudo, não se trata de salvação individual, porque tem os que têm ouvido e ouviram, e se apartaram até dos pecados que são cometidos nesse sistema. Isso nos fala dos verdadeiros crentes, dos salvos, mas não da igreja como um todo. Porque muitos são salvos e outros são apenas professantes, que estão junto, né? São levados junto nessa leva que se chama cristianismo, e são levados juntos, estão andando juntos, até o momento que o Senhor vem daí. Então, os verdadeiros saem de todos esses meios, por assim dizer, os verdadeiros saem e os falsos ficam e entram em grande tribulação, como nós vemos no versículo 22 do nosso capítulo.
quando fala aqui de Tiatira, só para adiantar um pouquinho, porque depois nós vamos ter que voltar a falar em Tiatira. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Virá sobre ela grande tribulação, e isso nos fala da grande tribulação realmente, que a igreja professa vai passar. Os verdadeiros crentes saem, são arrebatados, mas a igreja professa, quer dizer, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, eles entram. A profissão apenas, sem ser verdadeiros, essa profissão cristã, essas igrejas entram nessa grande tribulação para sofrerem ali o juízo de Deus, juntamente, né, com todos os que também não professavam fé cristã. Mas o que importa mesmo é entender que é uma profissão cristã aqui, não são os verdadeiros crentes que entrarão nessa tribulação, e essas 4 últimas igrejas aqui estão vivendo juntamente e com todas as suas características, né? Como pôr a igreja dentro do mundo, depois nós vemos o protestantismo se levantando contra isso, mas também não suportando a grande perseguição também que houve, então se uniu ao Estado novamente para ser protegida pelo próprio Estado, e depois então nós vemos Filadélfia deixando tudo isso, não se recorrendo a ninguém, tinha pouca força, mas guardou o nome e a palavra do Senhor, e depois, por fim, Laodiceia, esse estado calamitoso que nós estamos vivendo hoje mesmo, nesses dias da igreja professa aqui nesse mundo. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.